Estado, nós temos que obedecer a igreja, passar a pagar o dízimo, o senhor feudal, etc, etc. Quando a gente chega na sociedade burguesa desenvolvida, pós-revolução industrial, veja, operários e burgueses concordam que os seres humanos são egoístas, concorrenciais, mesquinhos, que mesmo o seu camarada de classe, o seu camarada de trabalho, se ele puder, para manter o emprego, ele vai te passar a rasteira, tem uma concorrência entre eles. Então, veja, você tem um consenso universal de que o ser humano é mesquinho, é concorrencial, e que por causa disso, a melhor forma de sociedade é a sociedade que organiza a concorrência entre os indivíduos, é a sociedade burguesa. Veja, o grosso do proletariado e a totalidade da burguesia, se você permitirem algum exagero, compartilham dessa concepção. A diferença é qual é o valor do salário. Quanto é da riqueza produzida vai ficar com os trabalhadores, com os operários, quanto é da riqueza produzida vai ficar com a burguesia. Você disputa a divisão da riqueza, mas você não disputa como a riqueza vai ser produzida e como que a riqueza vai ser expropriada. Veja, os operários e a burguesia compartilham da mesma concepção de mundo. Quando os dois vão no supermercado comprar um litro de leite, eles fazem exatamente a mesma ação. Eles sabem quanto vale o dinheiro, quanto vale o litro de leite, como é que você tem que comportar, como é que você troca dinheiro pelo litro de leite. Percebe? Então, dentro de uma sociedade de classe, você também tem uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias que colabora para dirimir os conflitos sociais e um conjunto de ideias que é rigorosamente universal, que todos os indivíduos, com algum exagero, mas que todos os indivíduos compartilham dessa concepção. Mesmo os revolucionários, que fazem a crítica mais revolucionária possível à concepção de mundo burguesa, pegar a sociedade contemporânea, mesmo esses revolucionários, veja, eles compartilham dessa concepção de mundo. Eles compartilham até desse patamar de sensibilidade humana. Brincando de novo, cai a conta bancária, depressão generalizada. E entre revolucionários, tá certo? Que sabem do fetichismo da mercadoria, que somos guardiões da mercadoria. Então, veja que eu estou tentando mostrar para vocês, que no desenvolvimento da sociedade de classes, este papel original da ideologia, de ser um conjunto de ideias que auxilia na vida cotidiana os indivíduos a se comportarem de determinada maneira, que encaminha a solução dos conflitos sociais na forma mais adequada à reprodução daquela sociedade, essa função se mantém. A questão é que agora isso se complexifica enormemente. Você tem um processo de luta de classe, você tem um Estado, você tem a polícia, coisa que você não tinha antes. Mas essa função geral da ideologia se mantém. Tranquilo? Qual é o elemento que vai surgir que vai complexificar esse processo enormemente? Que agora, no interior dessa ideologia mais ampla, o lugar chama de ideologia ampla, dentro dessa ideologia, você tem a produção de ideologias restritas, que são ideologias que têm o seu fundamento nas classes sociais ou nos grupos sociais, nos agrupamentos no interior das classes. Então, veja, se vocês pegarem, sabe lá se vocês pegarem tipicamente a burguesia, bom, a burguesia tem uma concepção de mundo burguesa, tá certo? E ela tem uma concepção de mundo no sentido de ideologia de classe muito determinada. Veja, a burguesia sabe, desde o David Ricardo, que toda a riqueza sai do trabalho proletário, sabe disso. Mas ela concebe essa produção assim, ó, o proletariado só pode produzir essa riqueza porque a burguesia juntou capital, matéria-prima e força de trabalho. Se a burguesia não fizer essa junção, o proletariado não produz a riqueza. Então o proletariado produz a riqueza. Mas qual é a verdadeira classe produtora? A burguesia, porque é ela que torna a produção possível. Já ouviram falar de um cara chamado Caiado? Que ele chama, lembra, os latifundiários e classes produtoras? O que ele está dizendo é isso. Se o latifundiário não colocar a tecnologia, o maquinário, o capital na terra, ele não vai ter produção. Ele não está mentindo. Mas você percebe que isso é uma parte da verdade, né? Ele só pode colocar essas coisas todas juntas porque o proletariado produziu a riqueza dele antes, tá certo? Então, você esconde esse pequeno detalhe da realidade e oferece o outro, tá certo? E a partir daí você justifica, percebe? Então, veja, né? A burguesia sabe que a burguesia sabe o que ela vai fazer. O proletariado sabe que é proletariado, ele vai para a fábrica e vai trabalhar. Mas o proletariado olha para aquele trabalho e fala, putz, veja, a vida cotidiana, mas como eu sou mal remunerado, isso é uma exploração terrível, o meu salário tem que melhorar, as condições de trabalho tem que melhorar, as condições de moradia tem que melhorar. Fica nesse patamar a vida cotidiana. E do outro lado, veja, o burguês vai dizer, como que ele vai querer que melhorar? Se você diminuir a lucratividade do capital, eu vou perder a concorrência
amanhã se eu fecho a fábrica, não tenho emprego, a classe produtora se desfacela. Então vocês percebem que dentro dessa ideologia mais geral, você tem ideologias específicas que vão encaminhar os conflitos sociais neste sentido, dessas ideologias que eu estou comentando com vocês, no sentido mais reformista ou menos reformista, mais conservador ou menos conservador, mas que não tem nada de revolucionário. Todos concordam que a melhor sociedade é aquela em que o patrão tem a fábrica, o operário vai trabalhar na fábrica. A discordância é como é que nós vamos repartir essa riqueza. Tranquilo? Veja, é por causa disso que a revolução proletária não é colocar o proletariado no poder, é dissolver as classes sociais, inclusive o proletariado. Porque se você colocar o proletariado no poder, você só troca de classe dominante e o capital de uma forma ou de outra volta. Tá certo? O Messários é brilhante nessa, tá certo? É legal para entender. Para além do capital é incrível, é incrível. Se um dia vocês quiserem estudar o Para além do capital, tragam a Cristina Paniagua, tá certo? É pessoa que... veja, isso é uma loucura, pessoal, o mundo que a gente vive. O único livro produzido, publicado no mundo, pelo menos de línguas legíveis, eu não sei, Cazaquistão, tá certo? Mas o único livro publicado no mundo até hoje sobre o Para além do capital é da Cristina. Não tem um segundo livro. É um belíssimo livro, tá certo? É um livro que trata de uma parte, a incontrolabilidade do capital. Um belíssimo livro. É a pessoa que mais conhece Messários, no Brasil, com certeza. Eu diria provavelmente no mundo, tá certo? Porque ninguém está estudando para além para valer, tá certo? Mas ela estuda desde isso, até lá, em 98, 97. Então, se vocês quiserem fazer uma discussão para valer do Messários, traguem a Cristina, que ela é competente para dedéu. Mas, enfim, veja. O resultado disso, então, é que quando entra a sociedade de classes, a função da ideologia se complexifica. Porque agora ela continua cumprindo aquela função anterior que ela tem de dirimir os conflitos sociais na totalidade da sociedade, mas agora você tem um conflito de classe e esse conflito de classe vai gerar ideologias específicas. E dentro das classes você tem grupos sociais que vão gerar ideologias específicas. Os industriais vão dizer, nós produzimos a riqueza, os banqueiros são puros parasitas. Os banqueiros estão dizendo nada, nós garantimos a estabilidade de todo o sistema. Portanto, nós somos os verdadeiros produtores, não os industriais. Percebe? Entre o proletariado, você brinca, vai ter corintiano e palmeirense, tá certo? E toca a briga entre eles. Então, veja, você passa a ter ideologias específicas que se relacionam a esta ideologia mais ampla, não se identificam com ela, se relacionam e essas coisas se interferem muito intimamente. Na vida cotidiana é muito difícil você dizer isso é ideologia ampla, isso é ideologia restrita, tá certo? Mas no estudo da evolução dos complexos ideológicos, certamente é possível. Tranquilo? Veja, como é que a arte, a ciência, a filosofia vão interagir com esta evolução do complexo ideológico? Na maior parte das vezes, veja, nem sempre, não necessariamente, isso não é uma determinação lógica absoluta. Na maior parte das vezes, a gente vai ter o que o Lukács vai chamar dos complexos que cumprem a função pura de ideologia, que ele vai chamar as formas puras de ideologia. Que são complexos que contribuem para dirimir os conflitos sociais, mas são complexos que contribuem, veja, do ponto de vista da ideologia ampla, não do ponto de vista da ideologia restrita. E ele vai dizer que os complexos que tendem a cumprir, na maior parte das vezes, a função das formas puras de ideologia é a filosofia e a arte. Então, quando a filosofia e a arte cumprem uma função ideológica, na maior parte das vezes, eles tendem a cumprir esta função de ideologia ampla, não esta função de ideologia restrita. O que não quer dizer que isso não possa acontecer, evidentemente que pode. Você pegar o marxismo, tá certo? Que é uma elaboração filosófica extremamente sofisticada, etc., que é capaz de encaminhar problemas dessa ordem, etc., etc., claramente o marxismo faz parte de uma ideologia restrita. Ele defende um mundo que o proletariado destrua a burguesia para acabar com as classes sociais. Claro que ele faz parte da ideologia restrita. Mas você percebe que por causa disso não deixa de ser filosofia. Mas na maior parte das vezes, a filosofia ao longo da história vai cumprir essa função aqui das formas ideológicas puras. E você vai ter os complexos que tipicamente vão cumprir as funções de ideologias restritas. O complexo mais importante é o complexo da política. Professor, você pode voltar? Claro. Porque, em geral, a filosofia e a arte tem esse papel? Posso? Por que a filosofia e a arte, em geral, cumpre a função das formas ideológicas puras? Olha que legal. Quando
a filosofia está fazendo esse papel de sistematizar os conhecimentos, as experiências da vida cotidiana, numa concepção de mundo geral, quando ela está fazendo isso num contexto de antropomorfização. Qual é o papel do ser humano, qual é o lugar do ser humano? E ao ela fazer isso, diferente da ciência, ela vai trabalhar com categorias sempre universais. Veja, a ciência, ela é sempre particular. A biologia vai estudar biologia, matemática, tá certo? Mesmo quando você tem uma ciência da totalidade, a astronomia vai estudar o desenvolvimento da matéria inorgânica. Quando surge a vida, já não é mais astronomia, biologia. Quando surge a sociedade, já não é mais biologia, sociologia, história, etc. Então a ciência, ela sempre vai tratar com categorias particulares, nunca com as categorias universais. Quando se trata de você discutir, olha, como se dá o desenvolvimento da totalidade da matéria inorgânica, a totalidade da matéria orgânica, a totalidade do ser social, quando você está discutindo essas categorias que são mais universais, essência, fenômeno, continuidade, ruptura, quando você está discutindo isso, veja, isso quem faz é a filosofia. A filosofia, por causa disso, ela tem uma conexão com a vida cotidiana, tem uma conexão com o conhecimento científico, tem uma conexão com as ideologias, que é uma conexão que parte das categorias mais universais, do tratamento das categorias mais universais. E isso faz com que a filosofia tenda, não necessariamente sempre, tá certo? Mas tenda a cumprir a função das formas ideológicas puras. Não? Veja, essa discussão que a gente está fazendo entre essência, fenômeno, continuidade, etc. Você diz, olha, a essência humana é histórica, ela não é ahistórica. Claro que isso tem reflexos no processo das ideologias restritas. Se o ser humano é o único responsável pelo seu destino, se nós somos os únicos demiurgos da nossa história, toda a miséria do presente, toda a realização do presente é responsabilidade nossa. E se a gente criou isso, a gente tem todas as condições de transformar a hora que a gente assim decidir. Tranquilo? Então isso tem um reflexo aqui. Mas você percebe que é necessário você desdobrar essa ideia para ter o reflexo? Porque você pode perfeitamente dizer, a essência humana, ela é histórica, a humanidade se desenvolveu assim. E por causa disso a humanidade está condenada à sua eterna destruição. Se tivesse um Deus que garantisse a nossa salvação, a humanidade não se destruiria. Percebe? Então a consequência política imediata, ideológica no sentido da luta de classes imediata, que você vai tirar desse pressuposto ontológico mais geral, tem que ser desdobrado, não é imediato. Para mim fica muito no campo da política. Não, mas você então tira do campo da política, pegue no campo da economia, pegue no campo das relações sociais, dos valores, da ética. A mesma coisa acontece. Quando você está falando de formas puras, e a filosofia e a arte assumem essas formas puras, talvez porque você disse que essas formas puras, ou você chamou essa concepção mais, esse compartilhamento geral na sociedade que não tem classes, na sociedade de classes é possível existir essa ideologia ampla e existem as ideologias específicas que são partidárias, vamos dizer assim. Tá certo. Das classes. Certo. Mas a forma pura da filosofia nessa sociedade de classes, não me parece que ela deixe de ser necessariamente filosofia de uma classe. Você tem razão, necessariamente não. Você tem toda a razão, necessariamente não. Ela pode ser ou não. Eu estava citando para você, por exemplo, o marxismo, por exemplo, o marxismo, enquanto corrente filosófica, ele assume explicitamente o papel de uma ideologia restrita. Sim. Tá certo? E não deixa de ser filosofia por causa disso. Mas ao longo do pensamento humano, pensa, desde o Egito, da Grécia para cá, ao longo do pensamento humano, a maior parte dos complexos filosóficos, das reelaborações filosóficas mais importantes, eles interviram na história dessa forma aqui, ó. Veja, eles têm uma posição de classe. Quando Aristóteles está dizendo o ser humano é essencialmente um escravo, claro que ele tem uma posição de classe. Mas você percebe que naquele momento, como a superação do escravismo, pela luta de classe do escravo, não era uma possibilidade histórica, essa posição, ela não se transforma numa ideologia restrita que vai estar presente na luta de classes. Não vai ser assim. Veja, porque você não tem do outro lado nenhuma ideologia revolucionária que requer uma ideologia contra-revolucionária.
Você tem uma explicação do mundo geral. Olha, aquele escravo é um senhor de escravo porque a ordem cronológica diz que é assim. Quando você tem um embate, você não tem um embate ideológico. Você tem um embate violento, um embate de guerra. O outro se revolta, você vai lá e mata o cara. Mas não é só porque a formulação teórica, nesses casos, monopólio das classes dominantes? Mas por que é o monopólio das classes dominantes? Porque nesse momento o desenvolvimento das forças produtivas é tão rebaixado, nesse momento você tem um processo de exteriorização entre os trabalhadores que é tão rebaixado, que os trabalhadores sequer conseguem elaborar uma ideologia revolucionária, porque naquele momento a superação do escravismo não era possível, não era historicamente possível. A superação do escravismo era voltar para a barbárie, era voltar para a sociedade primitiva. Isso não era possível. Mas por que necessariamente, mesmo essa volta para a barbárie, não pode se configurar como uma ideologia específica? Porque eles nunca propuseram isso. Você não tem nenhum complexo ideológico na história que surgiu dos escravos nesse sentido. A primeira vez que isso começa a aparecer vai ser na decadência de Roma. Começa a amadurecer aquilo que depois vai ser o cristianismo. E nem ali assumiu a forma de uma ideologia revolucionária. Ali é dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, Agostinho. Veja. Mas é que não precisa necessariamente ser uma ideologia revolucionária, mas é uma ideologia específica. Sim, certamente que sim, mas você percebe que é uma ideologia específica que está de tal forma articulado a essa ideologia no sentido mais amplo, que elas compartilham de praticamente tudo. Então quer dizer que no sentido qualitativo não tem uma... Não tem. Veja, você não tem. Se você olhar lá na história, se for estudar a sociedade da Grécia, de Cartago, Roma, eu estou deixando o Egito e Babilônia por trás, que são muito são muito primitivos. Mas se você pegar essas sociedades mais de lá para cá, você vai ver que o primeiro momento que você começa a ter uma elaboração de mundo mais consistente das classes dominadas, vai ser durante o feudalismo, quando começam a aparecer as heresias. Ainda assim são heresias, fazem parte da mesma concepção cristã. Mas dentro dessa concepção cristã, eles começam a dizer, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, percebe? Do que o rico entrar no reino do céu. E você percebe que ainda é uma crítica que já expressa, sem dúvida alguma posição de classe, começa a ser uma ideologia restrita, mas que ainda assim não tem a capacidade de ser uma ideologia de fato revolucionária. Portanto, é uma ideologia restrita, muito limitada. Real, mas muito limitada. Mas e aí quando a gente tem o momento da ascensão da burguesia em face da nobreza? Aí pela primeira vez eu tenho um momento histórico em que você vai ter a transição de um modo de produção a outro, conduzido, entre aspas, por uma classe revolucionária. É a primeira vez que você tem uma ideologia revolucionária. É a primeira vez que você tem uma ideologia revolucionária que obriga a constituição de uma ideologia contra-revolucionária. Então, pela primeira vez, você vai ter uma luta ideológica em que as ideologias restritas comparecem com integridade. Porque, veja, a ideologia restrita é um conjunto de ideias que interfere para dirimir os conflitos sociais. Quando você tem um escravo dizendo como a minha vida é infeliz, eu gostaria de não ser escravo, veja, ele está fazendo uma constatação realista, tem uma expressão de uma concepção de mundo real, percebe? Mas isso ainda não é uma ideologia, isso não interfere no dirimir os conflitos sociais, não tem essa função social. Então, no sentido de, para se conformar enquanto ideologia, enquanto tal, é necessário que ela assuma uma função social claramente, interfira na realidade. Claro, veja, a função social da ideologia é dirimir os conflitos sociais. Então, se você tem uma ideia que não cumpre essa função, ela não é ideologia. Ela pode até ser uma constatação da vida cotidiana, que não é nem uma coisa nem outra, nem filosofia, nem... Dizer sou injustiçado não constitui, mas dizer somos todos iguais é. Em determinadas circunstâncias, sim. Porque quando o Papa diz somos todos iguais, portanto vocês têm que obedecer a mim, tá certo? Então, depende das circunstâncias, claro. Todos igualmente subordinados. Claro, tá certo? Mas e a arte? Veja, a arte, isso é legal para Dedéu, tá certo? A arte tem uma função, dentro desta concepção, a arte tem uma função muito particular. Porque a arte, ela não, quando é arte, ela não consegue cumprir uma função alienada. A gente vai ver isso logo em seguida. Por quê? Tá certo? Vai ver logo em seguida. Mas aceitem isso, então eu demonstro, tá certo? Diga. Então, por ser uma ideologia restrita, a política será sempre reformista? Que é pelo que você acabou de falar da... Não, você pode ter uma política revolucionária. No caso da ascensão da burguesia. Claro, mas ela é sempre alienada, mesmo revolucionária, ela é sempre alienada e ela expressa uma parte da humanidade numa luta contra a outra. Então tem sempre um elemento de alienação, mesmo a luta revolucionária mais revolucionária. Por causa disso, que a luta política ela não se conduz, ela não tem uma legalidade que vem da moral, que vem da ética e dos valores. A luta política é conduzida pela estrita necessidade de manter e tomar o poder, de disputar o poder. Lembra Maquiavel?
tá certo? Mas chegamos lá, tá? Então veja, o que vai acontecer com a arte? A arte, quando ela vai interferir, quando ela vai produzir uma obra de arte, e ela vai interferir para dirimir os conflitos sociais, o que ela está fazendo ela está promovendo uma profunda emoção entre os indivíduos, né? Está produzindo uma catarse estética. E os indivíduos, quando eles voltam para a vida cotidiana, eles voltam com uma sensibilidade aguçada, e eles são capazes de sentir e perceber coisas que eles não percebiam antes. E isto os torna mais humanos, aumenta a conexão, a intensidade da conexão da substância desse indivíduo com a substância do gênero humano naquele momento histórico. Então você percebe que ao fazer isto, o que ela está fazendo dava exemplo para você da tragédia grega. Veja, ela está fornecendo valores, ela está fornecendo indicações, ela está fazendo recomendações de como se comportar na vida cotidiana e, portanto, como dirimir os conflitos sociais. Mas ela pode fazer isso de uma forma muito intensa, muito rica, mas muito limitada, no seguinte sentido, que ela só pode fazer isso remetendo o indivíduo ao gênero humano. E o resultado disso, veja, e remetendo do ponto de vista sensível, tá certo? A sensibilidade. E ao fazer isso, veja, ela dificilmente, não estou dizendo que sempre, dificilmente consegue cumprir a função de uma ideologia restrita. Pode cumprir, mas dificilmente consegue cumprir. Veja, quando sabe lá qualquer um de nós, tá certo? Vai no MASP e vê um quadro de Rafael, vê um quadro de Rembrandt, tá certo? Ou então vocês vão numa baita exposição, vê um quadro de Vermeer, né? Veja, quando vocês vão lá, tá certo? E se porque não acontece sempre, tem um acaso intervindo aí, né? Vocês vão lá e vocês têm uma profunda emoção, aquele quadro emociona profundamente, você sai de lá muito movido, percebe? E, veja, isso tudo está sendo feito porque detonou um processo sensível da sensibilidade, da afetividade da gente, que tem este conteúdo. A gente se torna mais sensível, ele se torna mais humano. Aquilo que a vida cotidiana tende a velar, a naturalizar, a tornar não importante, a sensibilidade da gente, lufe de novo, que a nossa relação com a realidade que a gente tem muda. Isto pode ter uma consequência profundamente revolucionária ou profundamente conservadora. O cara pode chegar e falar, puxa vida, que crise que a gente está metido, que coisa horrível, a humanidade está indo para o buraco, tá certo? A vida está profundamente infeliz, não dá para a gente continuar vivendo assim, e a saída é Bolsonaro. Claro que é uma saída absolutamente momentânea, falsa, vai desandar, percebe? Mas é perfeitamente possível. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que é muito difícil, não estou dizendo que não acontece, mas que é muito difícil ter uma grande obra de arte que recomenda um projeto ou um programa político. Não é assim. Você tem muitas mediações aí. Nem a pintura revolucionária, assim... Qual pintura? Você está pensando quem especificamente? Não, eu vou usar um outro exemplo. Pega os poemas do Brecht, é o melhor exemplo. Não, tudo bem. Eu falou por exemplo. Não, tá certo. Deixa eu dizer, e a arte que foi feita para anestesiar? Porque, assim, não é arte. A arte que foi feita para anestesiar não é arte. Simplesmente não é arte. Não é arte porque ela não cumpre a função da obra de arte. Ela não provoca nenhuma sensibilidade. Ela rebaixa, não provoca uma catarse estética, ela rebaixa. Então isso não é obra de arte. Mas ela ataca a sensibilidade nesse sentido, né? Porque, ou seja, ela atua, não é que ela atua na mesma chave, mas parece que ela também tem a sensibilidade humana como destino. A sua função é a atenuação e, portanto, ela dirime conflitos. Então, ela é ideologia, mas ela não é arte. Então, isso... tá, ok. Daí essa é a passagem que a arte não é uma forma pura de ideologia, daí? Porque ela é exatamente isso? Não. Veja, a arte tende a ser uma forma pura de ideologia, tende a não ser uma forma restrita de ideologia, porque a função social da arte é promover a catarse estética. E da catarse estética não sai direta e imediatamente um programa político. Não sai direta e imediatamente uma recomendação de como você dirimir os conflitos sociais segundo uma classe ou outra. Tranquilo? Não quer dizer que não possa acontecer. Eu estava falando dos poemas do Brecht, que os poemas do Brecht são muito bonitos, né? Todo mundo diz da violência do rio, mas não diz da violência das margens que o comprime. É uma coisa bonita, não é uma coisa... Mas veja, isso está longe de ser uma grande obra de arte. Percebe? Mas é bonito, mas está longe de ser uma grande obra. Isso não vai produzir catarse estética em ninguém. E não produz nem a finalidade do Brecht. Percebe? Agora, quando você tem um belíssimo poema, tá certo? Que ao longo de centenas de anos
vai comovendo a humanidade, vai derretendo o coração da gente, percebe? Veja, esta é uma função que vai fazer com que a gente se relacione com a vida cotidiana com uma qualidade superior, mas disso não decorre necessariamente uma posição de classe, ó. Não está dizendo, olha, porque você gosta do Rembrandt, você tem que defender a Revolução Proletária e não a democratização da democracia. Não está dizendo isso. Percebe? E a catarse estética é real, no caso dos dois indivíduos. Os dois indivíduos se tornaram mais humanos, eles se desenvolveram, eles são capazes. Mas a consequência política na luta de classe imediata não decorre diretamente, percebe? Como decorre de uma ideologia restrita. A ideologia restrita diz claramente, ó, do lado da barricada fique deste lado e não daquele. Percebe a diferença? Mas, de novo, ó, isso é a tendência mais geral. Tá certo? Se vocês pegarem, por exemplo, se vocês pegarem as Crônicas da Comuna, que o Victor Hugo escreveu, veja, são contos, são crônicas maravilhosas, são crônicas lindas. E ele está claramente escrevendo as crônicas para protestar contra o massacre contra os comunários. Veja, tem uma clara posição política. Aquilo ali é uma belíssima obra de arte. Neste momento, essa obra de arte cumpre uma função de uma ideologia restrita, sem deixar de ser obra de arte. Mas isso é exceção, não é essa tendência geral, percebe? Não é assim que a obra de arte comparece na história da humanidade, fundamentalmente ou predominantemente. De novo, veja, esses complexos ideológicos, um interpenetra no outro. Você não tem uma muralha chinesa, é isso, não é aquilo. Normalmente é assim, mas também pode ser de outra forma, dependendo do processo de luta de classes, da relação do indivíduo com o gênero humano e a luta de classes. Percebe? Essa coisa, ela é claramente delimitável, mas é tudo um processo histórico. Uma coisa faz parte da mesma totalidade, uma coisa interfere na outra. Veja, essa coisa parece muito confusa, porque é a sensação que eu tinha também, parece muito confusa porque a gente está acostumado a pensar a história a partir de modelos weberianos, daqueles modelos típicos weberianos. A ciência é assim, a ideologia é assim, as classes sociais são isso, a consciência de classe é isso. E a gente pensa a história dessa forma porque a gente não estuda mais a história. A gente quer, e é claro, né, é o impulso natural de todos nós nesse momento histórico, a gente quer entender a história sem estudar de fato a história. Então a gente quer deduzir o que deveria ter acontecido a história a partir de modelos ideais. Estou brincando com o Weber aqui, a partir de modelos ideais. Veja, a história não funciona assim. Se a gente quer entender como as coisas são, a gente tem que olhar a história das coisas. E na história do pensamento humano, o que você tem é um movimento cujas linhas mais gerais, delineamentos mais gerais, é este que o Lukács está tentando expor, pelo menos tanto quanto eu consigo entender. É este que o Lukács está tentando expor. Veja, existem funções que o pensamento humano, que as ideias, existem funções diferenciadas, elas cumprem funções diferenciadas. Mas essas funções são funções que fazem parte da mesma totalidade social, do mesmo processo de reprodução social, portanto elas são partes de um mesmo todo. E enquanto partes de um mesmo todo, elas estão em interação permanente. Então não tem como a gente estabelecer categorias rígidas, fixas, tá certo? Que se relacionam de uma forma rígida, fixa. Não é assim que o processo histórico se dá. Não quer dizer, veja, que não tem uma diferença entre ideologia, ciência, filosofia, estou mostrando para vocês que tem. Mas vocês percebem que é uma diferença que tem que incluir as interações entre elas, porque estas coisas só existem em interação. Elas surgem, se desenvolvem em interação. Então, se você cancela as interações, você mata o movimento histórico, pronto, você está no puro idealismo. Você está dizendo para a história como ela deveria ter acontecido. Ferrou. Veja, não é que os conceitos são confusos. O problema é que o processo histórico é um processo, brincar com vocês, todo mundo, é um processo dialético. O que significa que as coisas se interagem, uma coisa interfere na outra. E muitas vezes as coisas se sobrepõem. Uma ideologia pode ser ideologia restrita e pode ser ciência, mas também pode ser a barbaridade não científica mais bárbara. Veja, uma ideologia geral, ela pode ser arte, um complexo ideológico que cumpre a função de uma ideologia geral, ela pode ser arte, pode ser filosofia, pode ser ciência, ou pode ser uma barbaridade completa. Lembra o Hitler, Chamberlain? Pode ser uma barbaridade completa. Então veja, o que eu estou querendo dizer para vocês, para a gente entender o real movimento da história, portanto que nós somos realmente, quando chega neste complexo, veja, a gente está tratando de relações muito, muito complicadas. Primeiro, porque a mediação inexorável de tudo isso, no limite, é a consciência de cada indivíduo.
o que já é um pipinão, tá certo? Segundo lugar, não é a consciência pura de cada indivíduo, é como que essas consciências interagem. Interagem não apenas entre si, mas interagem no mundo no qual elas fazem parte. E isso significa um processo de objetivação, de exteriorização das ideias, que eu vou colocar da alienação ainda. E o resultado de tudo isso, veja, é um processo muito dinâmico, no qual as coisas têm uma definição clara, não é um ecletismo, não é um conceito que não é conceito, não é isso. É muito clara a função social de cada coisa. Mas esta função social, ela só vai se realizar na vida cotidiana, uma penetrando na outra, interferindo na outra. Muitas vezes é difícil você distinguir num papel, numa ideia, num determinado momento, se ela é apenas uma coisa, apenas outra coisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e podem ser.